É muito importante a gente perceber a maneira que Deus nos trata, né? Como Deus cuida de nós. E isso faz com que a gente tenha uma ideia de como devemos cuidar do próximo, né? Dos nossos semelhantes, das pessoas que a gente encontra no curso de nossa vida, né? No curso de nossa vida nós encontramos muita gente de várias personalidades diferentes, pensamentos, né? E é muito bonito a maneira como Deus nos trata. Ele compreende que nós somos pó, ele compreende as nossas necessidades, as nossas fraquezas, muito melhor do que nós nos compreendemos. Algumas pessoas vivem desesperadas porque elas querem que as pessoas orem por elas, sabe? Elas ficam desesperadas. Tudo bem que nesse momento você precisa de oração, você pede ajuda, mas a Bíblia não ensina a você ser sempre assim. Os ensinamentos de Jesus Cristo sempre se basearam em fé. Ele sempre quis deixar essa mensagem. Vocês precisam confiar, vocês precisam ter fé. Fé é certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem. Tudo na Bíblia é pela fé. O simples fato de crer em Deus é uma atitude de fé, mas que nós temos essa fé não como o mundo pensa, que é uma fé cega, que nós queremos esse Deus na nossa mente. O próprio Deus gerou o seu conhecimento, o conhecimento da sua presença em nosso coração. É? E isso se reflete na nossa maneira de ser, a nossa conduta, né? Somos cristãos por quê? Porque buscamos a vida de Cristo em nossa vida. Nós buscamos a maneira de Cristo como sendo a única maneira correta de se viver aqui na Terra. Isso é o verdadeiro cristianismo. E quando a gente vê que as pessoas falam assim, pô, os maiores caloteiros são as pessoas da igreja, isso é vergonhoso, isso é triste. Né? É por conta disso que muitas pessoas estão fracas, estão doentes, muitas até que morrem. Né? Como Paulo disse, não discernem o corpo de Cristo, não entendem o que precisam fazer com suas vidas. Precisam levar cativo o seu pensamento a Cristo. Então hoje você pode ser uma pessoa que precisa de oração, uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma situação, mas Jesus Cristo não chamou você para viver a vida toda assim, dependente de uma muleta espiritual. Ele chama você para se levantar, conhecer as Escrituras, fazer com que as Escrituras realmente tenham força na sua vida, lembrando que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. A sinceridade faz com que as falsas doutrinas nem sequer cheguem às portas do seu coração. Porque o inverso da sinceridade é a hipocrisia, né? A hipocrisia, ela é o contrário, ela impede que a verdade entre em seu coração. Você pode pensar, eu sou hipócrita porque eu peco, porque eu erro. Não, isso não é hipocrisia. Hipocrisia é quando você olha para os seus erros e você aceita eles e ainda acredita que Deus tem um compromisso com você, mesmo você vivendo de maneira hipócrita. O cara que não é hipócrita, ele olha para os seus erros e ele diz assim, eu não posso ser dessa forma, eu não posso continuar a viver dessa forma. Isso não é um padrão de cristianismo, isso não é a fé sem obra é inoperante, ela é morta, eu estou morto espiritualmente. Isso é sinceridade. Enquanto você pensar assim, pode ter certeza que Deus está no teu coração. Mesmo com todos os erros que você tenha, se você reconhece e você se esforça com esse reconhecimento, você se esforça para mudar, né? Deus, ele está com você. Né? Eu sempre falo assim, a vida tem alguns passos que o mal e que a sua própria carne às vezes te leva. Você tem o primeiro passo para o pecado. É quando você cobiça as coisas e aquilo começa a tomar você e você já não consegue mais se concentrar em Deus. Você está em luta espiritual. O espírito está guerreando contra a carne contra o espírito, e essa guerra, a Bíblia diz que é assim. É dessa forma. Ela narra isso. Não há uma perfeição imediata, não há perfeição nessa terra. Há uma tentativa de busca da perfeição, né? Há uma tentativa de ser como Cristo. E todo momento vai ter combate. Você está numa área em que você precisa de forças que não são suas. Forças na oração,
você precisa se conectar com Deus, cativar, levar cativo os seus pensamentos a Cristo. Isso é um trabalho árduo, isso é a sua cruz. Pegue a sua cruz e me siga. Quem quiser achar a vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa e por causa do Evangelho, achá-la-á. É uma perda para um grande ganho, com o objetivo de um corpo celestial, com o objetivo da coroa da vida, com promessas muito elevadas, que para você se padronizar essas promessas, né, para você, não que você, você já recebe a salvação, é um dom gratuito de Deus, mas você precisa manter essa salvação, senão você perde a coroa da vida. A salvação, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Vai você cometer pecados, vai você andar no caminho do erro, que para você ver se você não vai se perder. Entenda que Deus é justo juiz. Imagina um justo juiz que está diante do seu próprio filho, né? E o seu filho cometeu erros que transgridem a lei. Ele vai poder julgar o seu filho como filho, ou ele vai ter que respeitar a lei sendo ele o justo juiz? Faça a si mesmo essa pergunta. Porque se ele absolve seu filho e condena o filho de outra pessoa, ele está sendo imparcial, ele está sendo um juiz injusto, um juiz iníquo, e Deus não é isso. Então, a semente do Evangelho que foi gerada em nosso coração nos dá condições maiores. Com grandes condições vem grandes responsabilidades. O Espírito Santo intercede por você. O mundo não tem isso. O mundo se inclina para as coisas da carne porque não vê o Espírito Santo. Ele não entende, ele não consegue abrir a Bíblia e encontrar Deus ali. Ele não consegue se alimentar espiritualmente porque ele não foi tirado do império das trevas. Colossenses 1,13. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho. É um versículo bíblico que eu sempre levo comigo, para você entender a diferença que há entre um cristão e um não cristão. Existem muitos benefícios. Você tem a premissa do Espírito Santo. Você recebe, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 1,12. Então, os que creem no nome de Cristo é porque Deus deu essa permissão para que crescem. Ele mudou o coração, Ele mudou o seu coração. Então você tem grandes responsabilidades, porque você tem grandes oportunidades para ser alguém diferente. E o que você vai fazer? Vai calcar novamente os pés de Cristo? Vai fazer com que o sacrifício de Jesus seja em vão na sua vida? É isso que você faz quando você deixa os vícios permanecerem na sua vida. É isso que você faz quando você deixa o ódio, quando você deixa o pecado entrar no seu coração e viver aí. O pecado sempre vai entrar no nosso coração. O que não pode é ele viver dentro de nós a ponto de a gente ficar cego acerca de Deus. É a ponto da gente não querer mais ler a Bíblia, não querer a oração, não querer contato com Deus. Essa rebeldia do nosso coração, ela se completa com o enchimento das coisas do mundo, né? Que é quando você só encontra satisfação nas coisas do mundo. Você não encontra mais satisfação em Deus. Você está perdido. Você acredita que não está perdido porque o seu coração é extremamente corrupto. Ele é o seu próprio engano. Você se auto-enganando. Você usa os seus próprios argumentos para se autodefender, sendo que em todo momento não há defesa para você. Não existe defesa, né? Se você tiver essa consciência da maneira que eu estou pregando aqui para você, da maneira que eu sei que essa consciência é real, é verdadeira, você está no caminho certo. Você tem que se autocompreender. Cara, eu não estou bem com Deus. Cara, eu não estou vivendo santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor, está escrito. Não adianta você pregar, não adianta você ser inteligente, não adianta você tratar bem as pessoas. Nada disso muda 1 milímetro das coisas espirituais. Não adianta você ter grande fé. Não, os demônios também creem. Eles também têm uma grande fé que Jesus existe. Eles também têm... Eles sabem. Você crê que Jesus existe, não faz nada de mais, nada de anormal. O problema é o seguinte: você luta para que Jesus exista dentro do seu coração? Você luta a boa milícia da fé para levar cativo os pensamentos a Cristo? Você ama o seu semelhante? Porque se você ama, é porque Deus te amou primeiro, né? Eu não consigo conceber a ideia de que um empresário cristão
de um empresário cristão ficar cometendo injustiças. Eu sei que as pessoas erram, mas tem pessoas que cometem realmente injustiças contra os seus funcionários. Não paga hora extra, não paga o que é devido, trata o funcionário mal, é um mau exemplo, um péssimo exemplo de cristão. Meu irmão, as pessoas pensam assim: eu sou o patrão e ele é funcionário. No reino de Deus não pode existir isso. O que pode existir é o seguinte: teu funcionário tem que te respeitar assim como um patrão, né? Há uma diferença sim, mas como nós somos irmãos, um tem que respeitar o outro. Você tem que respeitar ele como cristão e ele tem que respeitar você como patrão cristão, né? Eu não vou deixar de abraçar se eu sou patrão, eu vou deixar de abraçar um funcionário, mesmo que ele não seja cristão, só por medo do cara ver, ele vai achar que eu sou crente, vai achar que eu sou trouxa, vai passar a perna. Não, ele vai ver o poder do cristianismo na minha vida, que é o poder da sinceridade. Meu irmão, se eu tiver que te dar um chute no traseiro aqui, porque você está fazendo a coisa errada, eu vou te dar muitas oportunidades. A gente vai sentar e vai conversar o que está acontecendo. Vou tentar mudar o seu coração. Se eu ver que você está sendo rebelde, não quer mudar, você pode começar a pular corda aí que eu vou cantar para você. E vá pro olho da rua. É assim, é desse jeito. Sendo para cristão ou não cristão. Mas você tem que amar. Isso é amor. As pessoas têm uma noção errada, né? Parece até que eu desvirtuei a mensagem aqui, mas eu falo tudo que está no meu coração, como eu penso, com a minha sinceridade. É exatamente assim, galera. Isso é amor, porque você mostra o cristianismo verdadeiro. Você mostra para ele, ó, eu sou cristão, mas não sou trouxa. Eu sou cristão, eu tenho uma noção da verdade. Porque eu não posso deixar de ser justo com pessoas que realmente fazem por onde, né? Cristão não dá atenção à fofoca. A pessoa vem, sabe aquela pessoa que tudo que vê vai lá e pipi. Olha só, meu amigo, presta atenção que eu vou te falar, não é sendo insensível não. Esquece isso. Não gosto desse tipo de coisa. Eu não preciso saber de nada. Se eu quiser saber alguma coisa, eu quero que Deus traga até mim para me saber, que eu vou saber resolver no momento certo. Tem patrão que fica assim, o funcionário vai lá e ouve um negocinho aqui atrás, fica nessa coisa. Que coisa feia isso. Isso é uma falta horrível de personalidade. Tem gente que para se defender entrega todo mundo, né? Tem gente que para se defender mente sobre a vida das pessoas. Olha, você tem que ter uma visão seguinte: aquela pessoa tem uma vida diferente da sua, um pensamento diferente, a graça de Deus é totalmente diferente na vida dela do que na sua. Mas uma coisa que eu te falo: trate as pessoas com respeito, seja ela de que religião for, trate elas com respeito. Não trate com piadas, com deboche, trate com respeito. Eu sei que se eu cometo isso, um erro, eu vou chegar e vou pedir desculpa, né? Tem que ficar amarelo uma vez, melhor ficar amarelo agora do que vermelho a vida toda, né? É melhor ficar vermelho agora do que amarelo a vida toda, perdão, o ditado é esse. Se você deve desculpa, peça desculpa, né? Então, tem certas coisas que a pessoa faz sem pensar. Tem gente que toma a frente do trabalho, às vezes prejudica o outro, né? Mas prejudica tentando mostrar que é diferente. Cara, isso tudo é imaturidade humana. Ah, mas a pessoa me prejudicou lá atrás. Cara, a vida muda, deixa as pessoas seguirem com a vida delas, né? Elas são simplesmente, como a música do Zeca Pagodinho, é ser humano. Cometem erros, cometem falhas. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida o que é perdão, gente? A pessoa vem, te pede dinheiro emprestado, não te paga, ela perdeu a credibilidade. Não quer dizer que eu não a perdoo, não quer dizer que eu só não posso concordar com a maneira dela de ser. Mas se a pessoa passa uma dificuldade, precisa da minha ajuda, a minha mão vai estar estendida ali. Mas naquele quesito de confiança entre prestar dinheiro de novo, não tem. Ela fechou essa porta. Ela que quis fechar essa porta. Ela não respeitou a amizade. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. A própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irai-vos, ou seja, você tem direito a ficar irado, vocês se iram, porque é coisa da vida.
mas não deixa isso ultrapassar certos limites. Você tem o direito de ficar chateado, mas isso não pode ultrapassar o limite do para sempre. Eu sou um cara meio ranzinza, né? Quando eu fico chateado, eu fico bicudo por um bom tempo, né? Nessas questões políticas eu vou ficar com um bico enorme com os meus irmãos da igreja, porque eu não aceito, eu sempre falo, e vou falar de política também, eu não aceito as pessoas apoiando um governo, um presidente que apoia torturadores. A não ser que ele mudasse a sua maneira de ser, que realmente fosse uma bênção para o Brasil e esquecesse esse tipo de coisa. A situação que ele crê é diferente do que eu creio. Então, andarão dois juntos se tiver de comum acordo. Se não tiverem, não tem como andar junto. O meu coração não tem como andar junto com esse tipo de pessoa. E com certeza também os irmãos em Cristo vão sofrer uma pressão minha, né, da minha personalidade, se quiserem andar junto comigo. Não quer dizer que eu vou os abandonar, jamais. Não quer dizer que a gente, por exemplo, discordo de muita gente. Às vezes a própria gente da minha própria família pensa que eu estou chateado. Não fico chateado. Eu fico chateado com o fato da pessoa não compreender como a gente está vendo a vida. Eu fico chateado. Como é que a pessoa não consegue entender isso? Mas isso não tem nada a ver com que você renegar a sua família, renegar os seus amigos. Não tem nada a ver. Não existe esse discurso de ódio. Pode ser momentaneamente, você se ira. Não quero saber de ninguém, bloqueia todo mundo. Mas aquelas pessoas continuam sendo do seu coração alguém. Elas continuam, porque elas sempre foram alguém. Não vai ser a política que vai mudar isso. Entende? E só que imagina só, eu como cristão estou enfrentando essas adversidades todas. Você imagina quem não é cristão, onde a casa está desmoronada, Satanás entra, traz 7 espíritos piores e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Imagina a bagunça na mente dessas pessoas. Imagina aquela pessoa que não sabe que pode se irar, mas não pode pecar, não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Às vezes eu entro em discussão com amigos e esse ano eu perdi a linha mesmo, bonito. Mas depois eu mudei a discussão, porque eu posso errar, mas eu não posso permanecer no erro. O cristão não foi feito para viver no erro. Ele não foi feito para viver no ódio. Ele não se sente bem odiando. Ele não se sente bem xingando. Ele não se sente bem tratando as pessoas mal, né? Ele não se sente bem amargurado. A gente fica amargurado, porque a gente olha a situação do nosso país, a gente olha a miséria que está. Eu não estou vivendo numa vida miserável, não. Às vezes você vê eu fazendo discurso, as pessoas, você está triste? Às vezes até com um tom de deboche as pessoas perguntam, por que você está assim? Não estou assim. Eu estou assim porque eu sempre fui assim, indignado com a situação do meu país. Indignado do que eu vejo na vida das pessoas. Se você tem o seu trabalho, cara, e tá difícil para você, você imagina pro cara que mora dentro da comunidade, o cara que paga aluguel, às vezes o cara 150 de aluguel, mora num quartinho, imagina como é que tá difícil pagar 10 contos, 5 reais no feijão. Você chega no Guanabara, a batata 5 reais, o tomate 10 reais. Você imagina a dificuldade dessas pessoas. É por elas que o meu espírito chora. É exatamente isso. Eu sei que a gente fala, até me emociono quando eu falo isso. Eu sei que tem muito brasileiro que também chora da mesma forma. E eu sei que tem gente que, desculpa a expressão, caga e anda para tudo isso. Eu sei que tem gente que realmente não está pouco se lixando, porque tem o seu carro, porque tem a sua garagem, porque tem as suas salas, tem os seus quartos, tem os seus filhos nas boas escolas. Tem gente que está pouco se lixando para isso. Eu não consigo ser assim, cara. Eu nunca vou conseguir. Eu posso ser rico um dia, eu nunca vou conseguir ser assim. Eu sou desse tipo de cara que para o carro e leva um lanche de McDonald's pro cara que tá jogando bolinha no sinal. Eu sou o tipo de cara que eu vou totalmente ao inverso. Não é para minha glória, não. Eu acho que é uma obrigação do ser humano amar o seu semelhante. Não é fazer melhor do que ninguém ou se gloriar de que é assim, não, fazer as coisas para filmar e botar na internet para ganhar visibilidade, não. Tô pouco me lixando, tu pode ver nos meus comentários aí, quem quiser dar joinha em vídeo, quem quiser compartilhar, faça. Quem quiser excluir, sair do inscrito, faça. Sabe por quê? Meu compromisso não é com inscrito, não ganho nada do YouTube. Meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é com a sinceridade. Eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho 50% da minha sinceridade. Eu queria.